Boa tarde, espero que todos estejam bem e com saúde. Nos últimos anos, estamos acompanhando o crescimento das vendas online no varejo, a utilização de aplicativos e os serviços de streaming. No último ano, a pandemia potencializou isso tudo, e em todos os segmentos, alimentar e não alimentar. Aliado a isso, e cientes de que a transformação digital não é exclusivamente sobre tecnologia e possui como um de seus pilares a centralidade no cliente, ou seja, as pessoas, a pergunta que fica é: como conciliar tecnologia e conveniência para acolher os clientes? É justamente isso que vamos entender agora, com 4 grandes executivos do mercado, representando as empresas iFood, Magalu, Globoplay e Mira. Nós vamos seguir agora para o nosso último painel do dia, com um tema que não pode ser mais atual do que a vida em casa. E a gente vai falar de tecnologia e conveniência para acolher o cliente. E para isso nós vamos ter 4 feras no assunto, que eu vou pedir agora que eles se apresentem, e eu vou pedir numa ordem que depois eu explico o porquê, mas eu queria seguir a ordem do Alexandro, do Arnaldo, do Ricardo e da Dani. Alexandro, por favor. Tá ótimo. Boa tarde Miguel, boa tarde aos colegas aqui de painel, a Daniele, o Ricardo, ao Arnaldo e a todos que estão nos assistindo, né? Agradecer também, estou muito feliz pelo convite da Miriam, é uma querida mesmo, de muito tempo. Eu sou o Alexandro Cavalcante, eu sou o Head de Customer Care dos produtos Globo, né? Globoplay, obviamente, é um desses produtos, ou talvez o maior dentro da companhia, mas não se limita só a ele. Debaixo desse guarda-chuva também estão os canais Globo, Premiere, Combate, Cartola, né? E outras parcerias. Tá? É um prazer estar com vocês aqui essa tarde. Arnaldo? Olá a todas e todos, muito obrigado pelo convite, super prazer falar mais um ano aqui com vocês. Eu sou o Arnaldo Bertolatini, eu sou um dos quase 4.000 food lovers apaixonados por esse desafio incrível que a gente tem de trabalhar no iFood. Hoje eu faço parte do time de Customer Experience e estou nesse time do iFood já completo 3 anos. Então, super animado aqui em trocar com vocês nesse painel que tem um tema tudo a ver com iFood e também um momento para aprender com os colegas que estão aqui no painel. Então, obrigado, Miriam, obrigado pela organização, super feliz aqui de estar com vocês. Ricardo? Olá, Miguel, olá a todos. Também estou muito honrado aqui, um prazer enorme poder participar aqui do evento, né? Um painel aí super bacana, com tanta gente talentosa aí, Alexandre, Arnaldo, Daniele. Eu sou o Ricardo, eu sou hoje diretor de relacionamento com clientes do Magalu. Estou na empresa aí há quase 20 anos. E estou muito empolgado aqui com esse bate-papo. Eu acho que vai ser bastante rica essa troca aqui. Dani? Bom, primeiro agradeço aí ao convite, é sempre prazeroso, é um momento de troca sempre tem aprendizado, né, em todos os momentos, então muito obrigado pelo convite e é uma grande honra para mim, eu até postei ontem estar com os feras, né, o Ale, o Ricardo, o Arnaldo, o Miguel também, que eu conheço já de anos, então é um grande prazer. Estou aqui representando a Mira, que é uma das empresas do Grupo Mutante. E você sabe que eu fiquei preocupado ao saber que eu ia mediar um painel com você, porque outro dia eu assisti um webinar com você, com o Roma, eu falei, vai ser complicado, porque ela é profissional nesse assunto aí, não vai ser fácil mediar o painel. Então você pega leve comigo. Meu Deus! Eu brinquei nessa ordem da apresentação, porque quando a gente fala da vida em casa, que é uma realidade hoje, acho que para grande parte da população, eu vou brincar que a gente começa ficando em casa vendo TV. Se você não tiver internet e TV em casa, não vai dar certo. Depois disso, você vai e pede comida. E, esporadicamente, você tem que comprar alguma coisa que você não pode ir ao shopping, então você faz uma compra remota. Então, eu queria
construir esse ciclo de vida em casa e depois a Dani contar para a gente como é que ela analisa isso, como ela junta essas informações para aprimorar essa experiência do cliente. Então, eu queria começar com o Alexandro na experiência de como está sendo entregar conteúdo, entregar serviço nesse momento que isso passa a ser muito mais relevante e muito mais demandado pelos clientes. Ótima ordem aí, Miguel, faz todo sentido. E, sem dúvida, para o Globoplay, especialmente porque de fim a fim, né, nosso processo todo ele é digital, né? Então, diferentemente do Magalu ou até mesmo do iFood, em algum momento tem uma ponta ali que tem um contato físico com o seu cliente, né? Para a gente, isso potencializou, né, todo esse cenário de pandemia só veio potencializar algo que já estava muito claro para a gente, que haveria uma demanda muito grande, dependente, né, de um cenário tão ruim como esse, né, como se apresentou para todos nós, mas isso só intensificou e impulsionou o nosso negócio exatamente por esse motivo, né, as pessoas em casa, né, no primeiro momento ali, eu mesmo, durante os primeiros bons meses, não saía de casa, né, e acredito que muitos de nós aqui também. Então, na hora que não estava trabalhando, né, na hora que não estava ali com a família, você está na internet ou você está consumindo algum conteúdo dentro de algum canal, né, de streaming, ou TV aberta ou TV linear, né? E isso impulsionou muito, né, o nosso negócio. Para você ter uma ideia, nesse período, né, entre 19 e 20, né, a gente teve um crescimento de 89%, né, da nossa base. Muito disso impulsionado exatamente por conta da pandemia e das pessoas estarem em casa. Em 2021, a gente continua também com um crescimento bastante aceitável, bem dentro do que nós imaginávamos. E isso só foi um desafio, né? Porque a gente, o Globoplay tem como um dos seus pilares, né, na sua estratégia de transformação digital, exatamente esse mindset de customer centric, né? Então a gente procura aplicar em todos os nossos processos, de fato, né, o olhar do cliente, né? A gente procura aplicar de fato o quanto qualquer alteração, melhoria, né, que a gente faça em nossas plataformas, de fato vai refletir numa melhor experiência para o cliente, né? Então a gente vinha já preparado para fazer grandes mudanças na nossa plataforma de consumo de conteúdo e também nos nossos canais de atendimento, mas o cenário de pandemia, essa vida em casa, também intensificou e gerou um novo desafio, né? De uma hora para outra, a gente precisou, nós estávamos nos nossos escritórios, estávamos na operação, e de uma hora para outra a gente precisou, de fato, estar dentro de casa, né? Então, como que seria essa entrega, né? Como que seria também garantir todos os processos outrora desenhados por um cenário diferente? Mas isso foi, ao mesmo tempo que trouxe essa preocupação, também trouxe uma visão de oportunidade para a gente, né? Porque a gente conseguiu, de fato, e junto com os nossos parceiros de atendimento, colocar as operações dentro de casa em pouquíssimos dias, né? A gente praticamente não interrompeu a nossa operação de atendimento, e isso trouxe para a gente ali uma visão e uma quebra de paradigma, né? Algo que a gente já tentava há muito tempo colocar dentro do nosso roadmap, né? Uma transformação nesse sentido de em alguma proporção, ter pessoas trabalhando em home office, né? Como que seria ter agentes, PAs virtuais, e obviamente que isso ficava sendo postergado porque outras prioridades apareciam. Mas no momento que isso se tornou uma necessidade, nós, de forma, né, abrupta, precisamos imediatamente se adequar a essa realidade. Então, isso foi muito bom, né, para a gente, nesse sentido, porque a gente conseguiu manter os nossos níveis de qualidade, os nossos KPIs. Obviamente, conforme eu falei, a gente teve um crescimento muito grande, concentrado num período,
E isso trouxe para o atendimento uma fricção muito grande, né? A gente também teve, nesse mesmo período, um crescimento de 54% no volume total de contatos recebidos na nossa operação, né? E, obviamente, que quando a gente aumenta uma base, quando a gente aumenta também esse número de contatos, pode potencializar problemas, né? Pode potencializar alguns ruídos, seja ele de aquisição, seja ele de consumo, seja ele de ordens de fatura. Então, a gente precisou, de fato, acelerar um processo que já existia, que era a voz do cliente dentro da companhia, né? Então, a gente já tinha encontros recorrentes, aonde nós levávamos, de fato, a voz do cliente, né? A gente pegava gravações, a gente pegava chats, interações em mídias sociais e dividia com o nosso board, né? Para que todas as áreas pudessem ter essa proximidade com a voz do cliente e entender o quanto, de fato, aquilo era relevante, né? Aquela dor que ele estava passando era relevante naquele momento, né? E intensificado pelo fato de estar em casa e querer a melhor qualidade e os seus problemas resolvidos no menor tempo possível, né? Óbvio que quando a gente traz para dentro da cultura da empresa um movimento como esse, de trazer a voz do cliente, isso gera incômodo no primeiro momento. As pessoas, as nossas áreas não estão preparadas para isso, mas ao mesmo tempo que gera o impacto, gera também aquela satisfação de poder entender onde está o problema e efetivamente atuar aonde de fato vai resolver e depois colher esses frutos, né? Então, não poderia ser de forma diferente para a gente melhorar a experiência dos nossos usuários. Para suportar tudo isso também, a gente precisou, além de contar com os nossos profissionais, com boa tecnologia dentro de suas casas, com os nossos profissionais, né, com toda a segurança digital que nós poderíamos prover para eles e as melhores condições para o atendimento, nós precisávamos também aplicar com maior intensidade a nossa tecnologia, né, para de fato a gente ter condições de atender em escala, porque isso serve para a Globo e para todos que estão aqui. A gente nunca vai conseguir crescer as nossas operações proporcionalmente ao crescimento do nosso negócio. Então, alguns canais foram criados nesse período. Um deles, na verdade, ele já existia, mas a gente aplicou uma nova tecnologia, né, que é o nosso canal de chatbot. Então, isso foi muito importante também, com motor de cognitivo, né, com integrações com o nosso back-end, para que nós pudéssemos ser cada vez mais proativos às demandas dos nossos usuários, para que essas demandas fossem resolvidas mais rapidamente. A gente observa muito que, durante esse período, as pessoas ficaram mais exigentes, ficaram menos tolerantes. Então, fazia parte, né, desse nosso processo entregar para esse cliente mais proatividade, mais autonomia nesse sentido, né? Implementamos também um canal de WhatsApp, que agora está em rollout, estamos gradativamente, né, virando para a base. Fizemos diversas melhorias dentro do nosso self-care, né, para que a gente entende que a experiência do usuário passa muito pela autonomia, né, e pela facilidade que ele vai ter de gerenciar a sua assinatura, gerenciar a sua conta dentro do produto que ele assina da Globo, né? E isso foi muito importante, porque todo esse movimento trouxe para a gente um poder de absorção de volume e uma tranquilidade para a nossa operação humana muito maior. Então, a gente percebeu ao longo desse período, né, que a gente, né, não é nem que a gente percebeu, né, a gente tem dados e fatos que hoje a gente, dentro dos canais de autoatendimento, de bot, de WhatsApp, de self-care, já corresponde a mais de 50% do nosso volume de atendimentos. Então, isso é muito relevante para a gente e muito importante. Dentro ainda dessa estratégia, né, a gente procurou trabalhar muito fortemente dentro de todas as jornadas do assinante, né, dentro de todas as jornadas do nosso usuário, especialmente jornada de vendas, com novos canais de aquisição,
novas formas de pagamento, trabalhamos muito fortemente dentro sob o ponto de vista de consumo, de performance, para que a experiência, né, com os nossos conteúdos, com o nosso aplicativo, seja ele numa Smart TV, no celular, no computador, fosse a melhor possível, né? E para que a gente pudesse assimilar essa demanda e entender a real necessidade, aonde os problemas estavam acontecendo, a gente teve que estender os nossos horizontes, ampliamos o nosso monitoramento em mídias sociais, né? Não só ampliamos, como reduzimos o nosso SLA de resposta para que nós pudéssemos tranquilizar aqueles usuários que porventura tivessem alguma demanda ou algum problema de consumo, para que nós pudéssemos identificar e rapidamente resolver o problema deles, né? Especialmente usuários de Smart TV. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje Smart TV corresponde a mais de 60% do nosso consumo total de vídeos dentro da plataforma hoje. Então, é algo que a gente olha com bastante criticidade, com bastante cuidado. E isso trouxe para a gente uma capacidade de fato, ter segurança de que a vida em casa ainda poderia trazer bons frutos para a gente. Então, a gente observou, nesse período também, a operação performando muito melhor, inclusive, né? A gente teve ganhos de tempo médio de atendimento, não que isso seja o nosso principal indicador, mas isso mostra que a performance e a forma como as demandas foram tratadas acabou refletindo também no tempo em que a gente tratava esse cliente. Nível de serviço, ele também ficou superior aos períodos anteriores. First Call Resolution, a gente melhorou também. E toda essa entrega, né, essa melhorias de plataforma, a entrega de uma tecnologia mais efetiva, né, e a melhoria dos nossos processos, a gente observou uma redução de 29% no nosso número de contatos humanos. Então, veja que quase 30% desses contatos que antes derivavam para um atendimento humano, agora ficam retidos, né, e ficam atendidos dentro dos nossos canais digitais. E também tivemos um ganho quando a gente olha para o contact rate total, né? Apesar da base ter crescido da forma que cresceu, a gente teve uma redução no contact rate total na ordem de 8%. Então, acho que isso é algo muito saudável dentro de um cenário como esse. A gente conseguiu, de fato, crescer na base e melhorar a operação, né, e reduzir o volume que a gente recebia dentro da nossa operação. E, por fim, né, eu acho que a gente acaba também procurando entregar para esses nossos usuários não só uma performance melhor ou um atendimento melhor, mas um conteúdo também cada vez mais rico. Então, a gente agregamos, ao longo desse último ano, mais canais dentro da nossa plataforma. Então, os canais Globo, que antes só podiam ser assistidos se contratados junto com as operadoras, hoje já podem ser contratados e consumidos dentro do Globoplay, né? E entregamos também uma experiência melhor para esse usuário e uma comodidade melhor, uma conveniência melhor com parcerias. Então, hoje a gente tem dentro do nosso portfólio parceria com a Disney, parceria com a Deezer, que tudo isso traz um maior conforto para esse cliente, traz também uma fidelização e uma comodidade dele poder ter vários produtos em uma única plataforma, né? Então, em linhas gerais, esse foi o nosso cenário ao longo desses últimos 1 ano e meio, né? E mais especificamente agora, nesse último semestre. Um cenário aí, acho que de oportunidade para vocês, mas com um aumento de responsabilidade significativo também, porque a cobrança acho que é bem maior. Mas agora que eu já estou aqui confortável vendo as minhas séries favoritas, os meus filmes, eu gostaria de uma pipoca e também um cachorro quente, um hambúrguer e uma bebidinha, Ricardo. Arnaldo, agora é contigo. Como é que você está fazendo para atender todo mundo que está em casa com desejos parecidos com o meu? Querem tudo, querem rápido. Boa. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu queria começar dando um passo para trás, não falando tanto de pandemia. Eu acho que a pandemia para a gente é um momento importante, né? Para o mundo, obviamente. Mas o iFood nasceu
para levar conveniência para casa das pessoas, né? O modelo de negócio é um modelo de negócio para levar conveniência para as pessoas que querem receber comida na sua residência. Então, assim, dito isso, não é algo que a gente começou a fazer durante a pandemia. O nosso modelo de negócio já nasceu com esse formato. Mas o que mudou na pandemia? Algumas coisas mudaram na pandemia, e a primeira delas foi que a gente já tinha claro qual era o nosso modelo de negócio, mas durante a pandemia, aí eu acho que vem um pouco de tecnologia, conveniência e humanização, foi que não bastava oferecer essa tecnologia, mas a gente precisava dar uma pausa em oferecer essa tecnologia e cuidar das pessoas que faziam parte desse processo. Então você vai falar, pô, mas o que isso tem a ver com conveniência? E aí eu vou tentar explicar aqui para vocês. Quando a gente resolveu parar para olhar, porque a gente precisava cuidar das pessoas. E o iFood passou de ser um serviço que era muito importante, que as pessoas que com crescimento exponencial, crescia ano a ano, as pessoas já era sinônimo de delivery, as pessoas pedindo cada vez mais, passou de um dia ao outro, passou a ser um serviço essencial para a população, que a gente falou, é um serviço essencial, as pessoas não tinham outra maneira de ir para um restaurante, pedir supermercado, que é um negócio que a gente vem crescendo muito, e a gente passou de ser um serviço que era muito bom a ser um serviço essencial. E aí a gente falou assim, não, mas não é um serviço essencial só para quem está comprando. Se é essencial para quem está comprando, imagina o quanto ele é essencial para quem está vendendo. Porque a partir de um dia, os restaurantes passaram a ter que estarem fechados. E o delivery nunca foi a maior fonte de renda dos restaurantes. E eles passaram a viver do delivery. Então, não bastava a gente olhar a conveniência a partir da perspectiva do consumidor. A gente precisava olhar da conveniência da perspectiva de quem vende. Então, como eu faço e como eu ajudo esse grupo de vendedores a efetivamente estarem vivos durante esse momento? E aí a gente fez várias iniciativas durante esse ano, durante esses meses, de ajuste de comissão, formação, treinamento, desenvolvimento para esses restaurantes, para que efetivamente eles conseguissem sobreviver e passar por esse momento tão turbulento. Então, assim, não era uma questão de conveniência só para quem estava com fome, mas era uma questão de conveniência para quem precisava sobreviver e passar pelo momento mais difícil dos últimos 100, 200 anos aqui no Brasil. Mas também tinha uma outra figura, que era a figura dos nossos parceiros que fazem as entregas. Maior taxa de desemprego no Brasil, as pessoas precisando de uma atividade econômica, e muitos encontraram na atividade de realizar entregas a sua maneira de criação de renda. Então também teve um papel importante de manter pessoas ativas trabalhando nas ruas durante o momento onde tudo estava fechado. Então a gente também teve esse momento que foi muito importante. Além de combinar o jogo com os nossos clientes. Eu me lembro muito bem, e no nosso começo da pandemia, onde as coisas ainda não estavam muito claras do quanto duraria, o que iria acontecer, onde os nossos níveis de serviço foram afetados, e acreditem, foi o momento onde a gente teve os maiores níveis de satisfação da empresa. Então, assim, parece ser maluco, né? Só assim, como que no momento onde os piores níveis de serviços acontecem, vocês têm os maiores níveis de satisfação? Porque tem empatia. Mas por que não é em todo lugar que tem empatia? Porque você tem que ter transparência. E quando eu falo de transparência, eu já falo algo aqui no começo para quem está escutando. O iFood tem muito caminho pela frente ainda de coisas que precisam ser melhoradas. E o fato de eu estar aqui há 3 anos e estar feliz e ter um time incrivelmente trabalhando aqui, é porque a gente tem a plena consciência de que o que a gente faz ainda pode ser muito melhorado e que a gente só está começando essa jornada. Então eu poderia falar aqui milhares de coisas que a gente fez e que foram incríveis durante esse último ano, e que foram mesmo, mas o que nos motiva é o que realmente a gente tem convicção de que coisas ainda podem ser melhoradas. Fazer 60 milhões de pedidos por mês, que é o que a gente alcançou nos últimos meses, não é uma missão trivial do ponto de vista de entrega de qualidade, de serviço
e com todos esses stakeholders que participam desse processo. Então, é uma missão que realmente a gente encara de uma maneira muito séria aqui dentro do iFood. Mas adiantava a gente olhar para isso, ver o que aconteceu e não melhorar? Não, a gente realmente, durante esse negócio, a gente enxerga muitas oportunidades e vem sempre aquela questão. Mas qual é o tamanho desse negócio? Onde vocês olham? E a gente tem uma frase aqui que é: qual é o sonho grande de vocês? E uma das coisas que a gente olha muito e está muito conectada em como aplicar tecnologia são duas coisas. Uma, a gente acredita, sim, que as pessoas podem consumir iFood 3 vezes por dia. Porque as pessoas, na média, alguns mais, outros menos, mas realizam 3 refeições por dia. E, putz, o iFood, mas eu uso mais para pizza da sexta, do sábado, do domingo ou para o final de semana. Eu acho que esse último ano mostrou novas ocasiões. As pessoas começam a pedir café da tarde, as pessoas começam a pedir o café da manhã por delivery, e elas começam a criar hábitos que antes elas não tinham. Então, é possível uma pessoa pedir 90 pedidos por mês no iFood? É possível. Esse é o nosso sonho grande. E eu acredito que se a gente garantir um nível de conveniência adequado, cada vez mais isso vai acontecer. Por que eu acho que isso pode acontecer? Porque eu acho que pode ser um efeito bem parecido com o que existia nas roupas no passado. Quem aqui fazia suas próprias roupas? Não. Na verdade, as pessoas... hoje aqui, quem que faz as suas próprias roupas? Não, hoje a gente compra. Mas séculos passados, as pessoas faziam as suas próprias roupas. Isso pode ser que a relação que as pessoas vão ter com a comida daqui para o futuro seja totalmente diferente com o que elas têm hoje. E possa ser um evento de consumo muito mais parecido com o que a gente tem hoje, por exemplo, com as roupas que a gente usa. Então, a gente acredita muito num caminho desse negócio que ainda está só começando e que durante esse percurso existiu uma pandemia e que a gente ainda passa por ela. Então, o fato das pessoas falando: nossa, o iFood deve ter crescido horrores durante a pandemia, o iFood vocês devem estar trabalhando muito durante a pandemia. Sim, a gente cresceu e sim, a gente está trabalhando bastante, mas a gente já cresce há bastante tempo, a gente já vem crescendo há bastante tempo porque a gente acredita que esse modelo de negócio de conveniência é central para garantir uma boa experiência do consumidor. E isso só é possível ser feito com tecnologia. Mas putz, como que tecnologia consegue conversar com humanização, com conveniência? A gente só consegue entender o consumidor, oferecer bons serviços e em escala se a gente usar tecnologia de ponta, inteligência artificial, soluções de autosserviço, conexão entre participantes de uma plataforma. Então, como que eu me conecto com um restaurante? Como eu me conecto com um entregador? Isso não vai ser feito no braço, isso vai precisar ser feito com tecnologia e vai precisar ser feito com muita gente que tem pensamento em melhorar as vidas de quem participa dessa plataforma. Então, para a gente é central que conveniência é um negócio que a gente já nasceu pensando, que a gente passa por um processo que é diferente, que é a pandemia, mas que a gente sabe que foi um momento de muito aprendizado e que nos levou a melhorar ainda mais os serviços, os níveis de serviço e a vida das pessoas que usam o nosso serviço. Então, daqui para frente, o nosso foco é garantir com que as pessoas tenham cada vez melhores experiências e possam contar com o iFood em ocasiões que talvez elas não contavam. Então, por exemplo, aqui o supermercado. Então, milhões de brasileiros não contavam com isso e hoje podem contar em fazer o supermercado diretamente no iFood. Que bom! E quem sabe a gente consiga oferecer melhores condições para outras relações que existam no dia a dia das pessoas. Legal. O ano passado, não sei se você lembra, nós estivemos aqui juntos num painel do Smart e eu sinto você falando de forma diferente até da cadeia. Essa proximidade que você falou com os restaurantes, com os entregadores, parece estar muito maior. Não que ela não ocorresse, mas a forma que eu vejo você falar está diferente e é uma coisa que não passa quando a gente fala até do tema aqui, que
a vida em casa, como acolher o cliente, fica fora aí uma coisa importante que você falou, que não é só o cliente que está em casa, né? Tem o restaurante, que de uma forma é seu parceiro, mas pode ser encarado como um cliente, como um stakeholder aí dessa relação. É muita gente para engajar nesse processo e com certeza, que você falou, tecnologia é fundamental pelos volumes que você trata. Depois E eu acho que tem um ponto, desculpa, até só mais para adicionar, acho que tem um ponto importantíssimo que a pandemia, o processo que a gente passou, fez a gente querer cuidar desses agentes da nossa plataforma. E quando a gente resolveu fazer isso, com certeza fez com que a gente entendesse muito melhor cada um deles que participam desse processo. Então, se tem um meio copo cheio ou algo positivo durante todo esse período, com certeza foi essa aproximação e o quanto a gente conseguiu entender melhor como cada um deles participam desse processo. Cara, pode ter certeza, guarda isso contigo, a forma como você fala dessa cadeia hoje é muito diferente do que você falava há um ano atrás. A proximidade, o envolvimento, não que não existisse, mas a empresa está vendo esse grupo de uma forma diferente. É muito legal ter esse efeito positivo num cenário aí que nenhum de nós queria que tivesse acontecido. Parabéns por isso daí. Aí, Ricardo, depois de tudo isso, a gente não pode ir no shopping, a gente não pode ir na loja, a gente tem que fazer uma compra virtual. E aqui eu vou dizer, posso até depois tomar bronca, mas eu tenho que deixar claro que eu sou um fã de vocês, porque vocês nunca cumpriram com o prazo quando eu compro no site de vocês ou através do marketplace de vocês. Vocês prometem entregar em 7 dias, em 5 dias e chega em 1 dia, em 2 dias. Como é que vocês fazem isso? Bacana, Miguel. Eu fico muito feliz de ouvir isso e te desafio a o que você precisar tem no Magalu, viu? Bom, Miguel, eu costumo brincar que falar da pandemia agora passado 1 ano e meio aí, né? Acho que permite a gente se dar o luxo de olhar por tudo que a gente passou aí por outras perspectivas, né? Agora muito mais numa visão assim de aprendizados, né? O que a gente leva de aprendizados aí de tudo que a gente viveu, né? Acho que muito no conceito, a gente trabalhou bastante o conceito do antifrágil nesse período, né? De não ter resistência às mudanças, resistência ao caos, e sim aprender com esse cenário, né? Até porque a gente está falando, né, de uma empresa que vem crescendo de forma exponencial há muitos anos, uma empresa que fez aí 21 M&As praticamente em 1 ano e meio, né? Então, não acredito que a gente deva passar, torço para que a gente não passe um novo cenário de pandemia, mas acho que mudanças no cenário isso pode ocorrer, né? Então, eu acho que esse período serviu muito como aprendizado. E aqui eu queria trazer uma análise, acho que em 2 perspectivas, né? Uma focado muito como a gente atravessou essa pandemia da melhor forma como empresa, né? E não só acho que ultrapassou, atravessou, mas a gente surfou muito bem esse período todo, né, de crescimento exponencial do e-commerce, e uma outra perspectiva focada também na área de atendimento e relacionamento com o cliente. Mas começando um pouco essa análise pela perspectiva, né, de como a gente atravessou tão bem como empresa, eu acho que isso deve muito ao processo de transformação digital que a empresa vem fazendo há muitos anos, né? A gente está falando, Magalu é uma empresa de mais de 60 anos, que iniciou uma transformação digital aí há quase 10 anos. Então, assim, vem sendo feito um trabalho há muitos anos muito forte de implementação de uma cultura digital, né? Uma cultura de inovação, né? Acho que a criação na época do Luiza Labs, que é o nosso laboratório de tecnologia, ele teve um papel fundamental, né? Hoje a gente tem uma área aí de mais de 1.500 desenvolvedores, né, que desenvolvem soluções não só para Magalu, mas para todo o ecossistema, né, da empresa. Tudo com muito foco na centralidade do cliente. A gente trabalhou muito forte a automação de tudo que a gente acredita que tem que ser automatizado, né? Eu comungo muito da ideia do Arnaldo ali, eu acho que a gente tem que ter
critério para automatizar, para a gente trabalhar com tecnologia e ela realmente ser uma parceira nossa, mas sempre com muito critério, né? Eu acho que é a tecnologia muito bem aplicada que permite a humanização do atendimento, né? Mas transformação digital, acho que ela não se resume, né, só a isso. Então, a gente trouxe há muitos anos a cultura do ágil, né, a cultura do estar sempre aberto para mudanças, né, a cultura do testar, redirecionar rápido, se adaptar a novos cenários. Que o que a gente viveu não foi só colocar, né, equipes em casa. O que a gente viveu foi adaptar a uma nova cultura, né, de trabalho de quase todo mundo, para falar 100% da equipe, em home office, né? Então, essa capacidade de adaptação, capacidade de testar e redirecionar rápido, né, ajudou demais a conta a gente organizar tudo, né? Uma cultura de derrubada de silos também, de áreas se ajudando. A gente viveu muitas experiências muito bacanas. Eu lembro que assim, lá para março do ano passado, né, naqueles primeiros dias ali, a gente teve fechamento das nossas lojas físicas, mudança de cenário a todo momento, e a gente viu uma ajuda mútua muito grande na empresa. Assim, né? A gente também definiu 3 prioridades, né, na época lá, mas a gente trabalhou muito forte essa questão de help the team win, assim, né, de realmente todos ajudarem para que o time saísse vencedor. Então, a gente teve time de lojas ajudando em atendimento, né, time de escritório ajudando no onboarding de sellers, enfim, foi muito bacana tudo que a gente viveu. Eu acho que outra frente também muito importante é a gente ter nascido multicanal, né, nosso e-commerce, quando ele nasceu já de forma genuína como uma operação multicanal, né, e acho que passados tantos anos depois, acho que a multicanalidade nunca fez tanto sentido. Hoje a gente tem um cliente aí que compra pelo Super App, retira na loja, ou faz o pós-venda, né, na loja física, chega na loja com um celular já com muito mais conhecimento ali do produto, querendo experimentar, né, aquela experiência no ambiente físico, enfim. E na pandemia isso foi fundamental, né? Com o fechamento das lojas, o online ele entrou forte em ação, né? Já num formato, né, a gente já está numa estrutura de plataforma, a gente viabilizou um projeto, né, super bacana, que foi o parceiro Magalu, que a gente possibilitou muitos sellers analógicos a acoplar o catálogo na nossa plataforma e fazer venda utilizando toda a nossa estrutura. Com a reabertura parcial de lojas, a loja passou a ser ter um papel fundamental como hub de entrega, né? Com os dois juntos, a gente viu um crescimento ainda maior do que a gente já vinha tendo, e isso tudo possibilitando uma entrega cada vez mais rápida, né? Então, hoje, a gente está fazendo entrega em horas, né? A gente já está operando em várias cidades aí a entrega em horas, e para a gente chegar nesse cenário, né, esse processo todo de transformação digital muito bem executado, acho que ele foi fundamental, né? E a segunda análise que eu faço é muito com viés, né, na área de atendimento e relacionamento com o cliente, né? Acho que uma está totalmente associada à outra, mas o que a gente viveu lá atrás, acho que não foi particularidade nossa, mas uma explosão, né, do e-commerce, né, categorias que não era de costume o cliente comprar pelo mercado online, passou, né, da noite para o dia ser o único canal que ele encontrava, né, o que ele procurava. Então, categorias de mercado, né, beleza, vestuário, enfim, tudo passou a ser ali feito pelo e-commerce. A gente também viveu esse aumento de demanda, né, da noite para o dia, o maior tempo de espera nos nossos canais. E foi engraçado na época lá que a gente começou a receber muito contato de cliente com dificuldade para entender como fazia a compra online, né? Porque não era algo que ele estava habituado. Então, nós temos uma operação de televendas. A maior parte das ligações daquele período ali foi muito apoiar o cliente a como se cadastrar, como fazer login, né? Então, foi um processo muito interessante, né? E a gente viu, assim, como comportamento do cliente, um cliente, no primeiro momento, extremamente compreensivo por tudo que a gente estava vivendo. A gente não poupou também esforços em comunicar, né, comunicar eventual processo
né? A gente estendeu prazos de reversa, a gente comunicou muito forte o fechamento das nossas lojas, a gente não poupou esforço em relação à comunicação. Então, a gente viu um comportamento muito interessante do cliente, realmente muito compreensível. Mas, pouco tempo depois, assim, a gente já começa a perceber um movimento do cliente realmente, né, cada vez mais exigente. E ali eu acho que, né, não foi uma particularidade nossa mais uma vez, mas todo mundo correu rapidamente para se reestruturar, né? Nós temos um time interno de atendimento, é um time que fica quase todo ele na cidade de São Paulo e cidade de Franca, e a gente rapidamente reestruturou todo esse time, um time, né, que tem empoderamento, né, para resolver, e dali para frente a gente começou realmente a entregar a experiência de atendimento que a gente sempre acreditou e que a gente sempre prezou. Mas a gente sentiu que não era só aquilo ali que a gente, né, nosso compromisso não era só, acho que, fazer um bom atendimento, né, mas sim a gente começar a entender o comportamento do cliente, que mudava, né, a todo momento, e como a gente ser cada vez mais preditivo na evolução da experiência, né? E foi interessante que eu lembro, ano passado, a gente teve alguns momentos, assim, né? Primeiro explodiu ali a venda do álcool em gel, né? Depois teve um boom de venda de ovo de Páscoa, né? Que veio a Páscoa logo em seguida. Depois a gente viu um crescimento gigantesco na categoria de mercado, depois vestuário, enfim. E para cada categoria, né, que eu estou citando aqui, eu acho que são experiências diferentes de compra, de pós-venda, enfim. E foram experiências que a gente foi entendendo, né, conforme ela acontecia, e a gente foi realmente criando jornadas específicas para o cliente, né? Então, para um cliente que compra mercado, a gente tentar trazer uma experiência como se ele estivesse realmente dentro do mercado, né, com as sessões, com o carrinho de compra, como se fosse realmente né, uma experiência ali que ele já estava acostumado. Vestuário, né, como que a gente prover para ele ali um provador virtual, né, algo que ele realmente sentisse seguro para comprar um tênis, uma roupa, enfim, no e-commerce. Então, a gente trabalhou muito forte, né? A gente sempre teve aqui na empresa comitês de foco no cliente. A gente passou a ter eles com recorrência semanal, né? Isso se perdura e foi uma prática que a gente acha que foi um ganho muito grande. Hoje, semanalmente, ali a gente está analisando esses novos comportamentos e implementando melhoria, né, melhoria constante. E a gente trabalhou muito forte também a questão de autosserviço, autoatendimento, né, de empoderar realmente o nosso cliente, nosso consumidor, para ele se autorresolver, né? A gente investiu muito também em mensageria, comunicação. A gente acredita muito que o cliente bem informado, eu acho que é um cliente feliz, enfim. Utilizamos muito da Lu, que é a nossa influência digital também, para trazer o calor humano para dentro das relações do e-commerce. Então, num apanhado geral, eu acho que, passado esse período todo de pandemia, analisando sobre essas duas perspectivas aí, eu acho que tudo que eu contei até agora acho que foi fundamental aí para a gente atravessar da melhor forma esse período todo aí, trazer muito aprendizado. Acho que foi isso. Legal, Ricardo. Obrigado aí pela aula e, como eu disse, sou fã. Cara, Dani, você que não está nesse ciclo de entrega de serviços e produtos em casa, mas que está olhando tudo o que acontece para ver como isso pode melhorar. Como é que você trata esse mundo de informações? Falamos aí de 60 milhões de entregas, aí mais alguns milhões de assinantes, vendo programação contínua, mais as compras. Como é que a gente consegue enxergar isso de uma forma lógica e clara? Vou contar um pouquinho o comportamento, comparando aí um ano contra outro, para vocês verem a diferença, até mesmo no volume das empresas, né? Como o Miguel disse, a Miriam ela é especialista em análise no comportamento do consumidor. Em 2020, nós analisamos 9 milhões de interações. Quando a gente olha para 2021, a gente está falando de 21 milhões, né, de interações.
E quando eu olho para esse volume, praticamente 50% refere-se aos canais digitais, que é um pouco disso do que todos aqui falaram, né? O Ale, o Ricardo e o Arnaldo, né? Porque foi canalizado para chat, enfim, outros canais. E pegando disso, né? Então, assim, primeiro, o incremento no volume de interações, porque as empresas aumentaram o volume de acesso. Então, passamos a ouvir mais. Segundo, a questão por uma questão de mudança de paradigmas, de colocar todas as empresas dentro de casa, por questão de segurança, ouvir mais também. Então, passamos a isso. Por uma questão de momento de recessão econômica, de desemprego, maior fator de cobrança. Então, passamos a ouvir mais, principalmente no setor financeiro, né, a questão de cobrança. E olhando aqui, pegando um ponto super importante, a gente sempre falou em motivo de contato, e por anos, né, eu que já fui operadora, em monitor, enfim, na carreira aí ao longo do atendimento, sempre foi um motivo de contato que o operador sempre, né, fez no sistema, enfim. Cada vez mais, e a gente vem trazendo o motivo de contato pela voz genuína do cliente, né, pela voz ou pela interação, pelo texto. Então, o objetivo nosso é trazer para o cliente, né, para o B2B, o que de fato está fazendo o cliente entrar em contato com a empresa, né, e levando ali a necessidade real do cliente, até mesmo para casar a expectativa do cliente com o que a empresa está imaginando, né, vendo a necessidade. Então, esse é um grande pilar que a gente está enfatizando muito junto aos nossos clientes. Hoje, a Mira, a gente atua em mais de em 10 segmentos diferentes, como adquirência, financeiro, telco, enfim, a gente está em 10 segmentos diferentes para entender o comportamento do consumidor. E aí, pegando um pouco do que o Ricardo falou, e de fato, o cliente ele ficou tolerante no sentido de entender comportamentos do home office, né? O cachorro latindo, o filho ali no fundo, mas isso não quer dizer que ele não queira a solução prontamente. Principalmente porque a internet se tornou imprescindível, né? Eu chegava em casa, usava a internet só à noite. Hoje eu uso a internet praticamente, no mínimo, 18 horas por dia, né? Então, para mim, isso também se tornou imprescindível, né? Então, a internet foi o objeto mais desejado. Então, de fato, a solução para o problema se tornou algo... Ele tolera a questão da empatia no sentido do local, do espaço, mas a solução precisa ser resolvida. E teve um caso interessante da questão que o Ricardo falou dos apps. A gente pegou muito também isso, dos clientes terem dificuldade em navegar pelos apps, né, porque não era algo habitual, e que, de fato, as empresas passaram a fazer ou tutorial, ou vídeo tutorial para ensinar os clientes, né, e a gente fazia recomendações. Teve até um segmento financeiro que no app deles não tinha não tinha opção de alterar endereço, né? E a gente sugeriu, porque estava um volume alto de clientes solicitando aquilo. E avaliaram, né, o banco avaliou e fazia sentido. A gente mudou um processo junto ao banco de incluir a opção de alteração de endereço no app. Então, um pouco tudo do que o Ale falou, o Ricardo, o Arnaldo, foi uma grande quebra de paradigma do ponto de vista interno para a gestão dos times, né? Porque hoje, praticamente, a gente continua em casa, né? A Mira, desde o início de março do ano passado, ela está com 90% do time em casa, trabalhando e com uma gestão super ok. A gente acabou de fazer uma pesquisa de clima, também super aderente, porque é uma preocupação muito grande em ter as pessoas bem, com uma saúde mental ok, porque esse é um ponto super importante para a gente olhar, né, e se preocupar.
Então, acho que para encerrar aqui, Miguel, para não me estender muito, eu acho que a parte de conveniência, quando a gente fala, ela se resume muito ao bem-estar, né? E ela sempre foi importante. Agora ela se tornou ainda mais relevante, né? Quando a gente olha para a conveniência, um pouco de tudo também que eles falaram, a questão do self-service, ela sempre foi importante, né? Eu, como cliente, sempre quis me servir, né? Tomar as decisões, eu mesmo entrar e resolver os problemas, e só ir a uma loja ou a empresa quando, de fato, eu precisasse, né? Exemplo, um banco. Eu adoro resolver tudo pela app, né? Hoje eu não sei nem o nome do meu gerente, né? Porque eu adoro resolver tudo lá, é prático, rápido, quando eu preciso, e vou te falar, não lembro a última vez que eu acho que eu liguei para ele, né? Porque é comodidade, confiança, segurança, né? É imprescindível. O outro ponto que eu acho que a gente vai caminhar muito forte é o modelo de assinatura, né? A assinatura sempre esteve muito presente no modelo de serviço. Eu acho que a gente vai caminhar muito no modelo também de assinatura de produto. Esses dias eu estava de carro passando numa rua e vi um caminhão fazendo entrega de mobiliário e estava escrito faça sua assinatura de pacotes de mobiliário. Então, você aluga uma mesa, uma cadeira, fecha um pacote, e que eu acho que é até legal porque traz um consumo consciente também, né? Tem a ver até com consumo consciente, às vezes você está morando X meses numa cidade, não precisa comprar, enfim. E a questão da entrega, que foi o ponto do Arnaldo, que já era um fato, agora se tornou ainda mais importante, e quem sabe aí, logo próximo no Brasil, a gente está testando aí um drone para fazer entrega aí na casa dos clientes. Lógico que tem que regulamentar pela ANAC, né? Mas quem sabe a gente está aí trazendo também novas modalidades. E eu acho que nas lojas físicas a conveniência vai ter que estar muito mais aderente, né? Ainda mais presente. Então, uso de realidade virtual ou aumentada para prover maior conveniência aos clientes, que foi o que o Ricardo disse, né? A questão do provador, ou a questão de uma simulação, quando o cliente vai comprar um tênis e imaginar que ele está numa quadra de basquete, para ver qual o melhor tênis se adapta à quadra de basquete. Então, cada vez mais nesse modelo. E a tecnologia com o propósito de servir, né? Ela tem que estar com o propósito de servir, de auxiliar, de ajudar, né? E deixar para nós aquilo que é mais complexo, né? Porque eu acho não, a mente humana, ela é brilhante para trabalhar as questões mais complexas, né? E aquilo que é mais simples, teoricamente, deixar para as máquinas resolverem, né? É isso, Miguel. Você sabe que eu vou sair desse painel aqui assustado, né? Porque no painel anterior o Denis falou que já ia monitorar se eu estou usando os quartos lá de casa para me alugar uma casa menor. Agora você já falou que tem um caminhão que faz locação de móveis. Daqui a pouco vão levar os móveis da minha casa para alugar para outra pessoa e trocar. E no primeiro painel só faltou falar que vão mandar um dentista lá para casa. Que eu tento fugir, mas daqui a pouco o dentista está lá, se bobear, ele ainda vai de drone do iFood. Eu vou para casa correndo aqui, vou trancar as portas e não saio mais lá de dentro. Vou ficar só vendo TV, tá, Ale? Mas, fugindo aí do meu ciclo de terror da tecnologia, queria te fazer uma pergunta. Para mim, TV antigamente era uma exclusividade de casa. Eu sentava no meu sofá, ligava a TV, passou da antena para o cabo, mas era uma coisa fixa. Hoje você mesmo falou, antes de vir para cá, eu estava almoçando, estava vendo um programa na Globo no laptop. Provavelmente quando eu for embora eu vou ver o programa na sequência, como eu vou estar fora do meu horário, no celular. Como foi a mudança de comportamento do consumidor em relação a vocês, dadas essas diversas... Porque a gente está falando aqui a vida em casa, só que é a vida em casa multicanal. A gente sempre fala de multicanalidade para atender o cliente, mas aqui é para uma entrega para o cliente. Como que é a mudança de comportamento em função dessa multicanalidade? Boa pergunta, Miguel.
A gente observou sim, né? Assim, a gente continuou com esse papel importante, né? De entretenimento, de entregar experiência para os nossos consumidores, que sempre fez parte da história da Globo. E nesse período de transformação forçada por conta desse cenário, a gente passou a ter diversos horários nobres, né? A gente era acostumado a falar, poxa, horário nobre, né, horário de pico é um determinado horário do dia, no horário da noite, Jornal Nacional, novela, e a gente começou a ver um comportamento que ele passou a ser muito elevado ao longo do dia inteiro, porque a gente passou a ter as pessoas em casa, consumindo o jornal em qualquer outro horário que não o horário que ele é efetivamente, né, transmitido na TV ao vivo. A gente tem as crianças dentro de casa consumindo alguma série mais infantil, ou os jovens, ou as pessoas adultas. Então, de fato, a gente observou uma grande transformação nesse sentido, né? Que quando a gente fala de que o Globoplay, né, leva o conteúdo para qualquer lugar, a qualquer horário, de fato as pessoas assumiram isso, né? O conteúdo está disponível, né, em qualquer lugar, em qualquer device, em qualquer horário. Eu posso voltar, eu posso avançar. Então, eu não estou mais preso àquela modalidade em que a família brasileira sentava em seus sofás às 9 horas da noite ou às 8 horas da noite para assistir o Jornal Nacional ou assistir a novela, né? Isso acontece a qualquer horário do dia, né? E acrescentando a isso, né, o catálogo de produtos oferecidos dentro do, né, o catálogo de conteúdos oferecidos dentro do Globoplay também é muito vasto, né? Então a gente acaba atingindo um público muito grande, né? Então aquele nicho que gosta da série vai assistir a sua série predileta. Se é uma série nacional, ela está disponível. Se ela é internacional, as novelas, a gente vem agora já há alguns meses publicando dentro do Globoplay as novelas antigas. Isso tem um apelo muito grande, emocional, pelas novelas que eram assistidas lá 20, 30, 40 anos atrás. As pessoas agora estão assistindo com outro olhar, com uma outra perspectiva, né? A própria Olimpíadas também agora foi um grande desafio para a gente, né? Porque a Olimpíada foi transmitida com fuso horário de 12 horas, né? Então, de madrugada, quando as coisas estavam acontecendo. Então, as pessoas consumiam durante a madrugada, ou estavam durante a manhã, tarde, assistindo, né? Vendo a reprise daquilo que foi colocado ao ar anteriormente. Então, resumidamente, cara, realmente a gente vê que o nosso horário nobre agora são todos os horários. Tem uma pergunta aqui do Renato Silva, da AlphaVox, que é rapidinho, vou te fazer. Qual é o seu horário de pico? Cara, assim, continua sendo à noite, tá? Mas com muito menos descolado do que já era do que foi no passado, em detrimento a outros horários do dia, tá? Então continua sendo ali quando as pessoas começam a chegar, né? Não chegar em casa hoje, porque a maioria está em casa, mas quando começa a desligar do trabalho, a partir das 19 horas, 20 horas, até 1h30 da manhã, ainda é um período de pico nosso. Essa característica ainda se mantém um pouco, então? Se mantém, uma escala, uma proporção um pouco menor, mas se mantém. Arnaldo, você falou que a relação das pessoas com a comida talvez mude, da mesma forma que mudou com o vestiário e com outros itens da nossa vida. Mas eu queria te fazer uma provocação. Minha relação com a comida talvez não mude, mas a forma de obtê-la talvez mude. Eu gosto de pedir comida, mas eu também gosto de cozinhar. Em algum momento eu queria pedir um cogumelo orgânico de Santa Catarina da estação. O iFood vai chegar nessa personalização para me acolher no desejo detalhado? Boa. Eu acho que esse é um ótimo exemplo de tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Hoje, se você abrir o seu iFood, o Ricardo abriu dele, a Dani abriu dela e o Alexandre abriu dele, nenhum vai ver a mesma tela.
porque já existe um nível de personalização baseado no consumo, né, que já indica um pouco do seu comportamento. Ainda tem um caminho longo. Não sei se a gente vai chegar no seu cogumelo, porque aí eu acho que tem um pouco da gente chegar na oferta. Eu acho que a gente consegue já criar a demanda personalizada, né, para que as pessoas possam consumir a informação de maneira única. Hoje, a gente consegue... Hoje, os vendedores do Mercado Livre, né, do iFood, eles são vendedores que têm de todas as formas, né? A gente tem as grandes redes, os médios e os pequenos. E, efetivamente, a gente conecta hoje o maior número de opções listadas no iFood são de pequenos vendedores. E eles, sim, são pessoas que conectam esse tipo de produto que você quer. Tem um grande desafio logístico de conseguir alcançar distâncias num curto espaço de tempo de entrega, principalmente quando a gente fala de comida, mas, sem dúvida, o nosso desafio está em conectar a oferta que você deseja com o momento que você abre o app e dá de cara com ela. Então, com certeza, é isso que a gente tem trabalhado. Se você chegar nesse nível de personalização e criar grupos de consumos gourmet, eu vou te cobrar royalties lá na frente, tá? Que a Dani falou do drone, eu já tinha feito a provocação do drone no ano passado. Então, daqui a pouco, o meu cogumelo orgânico de Santa Catarina vai chegar de drone na minha casa. Aí, essa daí você vai lembrar e vai colocar o meu nome no produto. Ricardo, pandemia vai passar. E ir à loja fazer compras, a Dani falou que ela não gosta de ir em loja, que ela não gosta de ir em banco, mas ela falou banco. Aí loja já é outra coisa, tem lá sempre um sapatinho na loja do lado perdido, uma bolsa. Então ir ao shopping, ir à loja fazer compras, mais do que a ação em si, é um programa, é um passatempo, é uma diversão. E nos painéis anteriores sempre se falou aqui de mesclar o atendimento humano e tecnologia. Como é que vocês pensam isso no fim da pandemia? Foco no digital, na tecnologia, retomada de crescimento de lojas, integração dos dois. Conta um pouquinho para a gente aí o que você puder. Bacana. Miguel, o foco continua sendo na multicanalidade. O foco continua sendo entregar para o nosso cliente a melhor experiência multicanal, né, em que ele pode escolher onde ele quer comprar, onde ele quer devolver, se ele quer misturar as experiências, né, e nosso compromisso é a gente entregar a melhor experiência independente do canal que ele opte ali. A gente continua expandindo nossa presença física no país, né, a gente acabou de chegar no Rio de Janeiro, né? Até o final do ano vão ser 50 lojas no total lá no Rio de Janeiro. E hoje a loja ela tem um papel fundamental não só em trazer proximidade com o nosso consumidor, presença física, né? Mas também ela tem um papel fundamental ali na viabilização das entregas cada vez mais rápidas, né? Hoje, boa parte das entregas hoje do e-commerce, elas saem nas lojas, né? A gente consegue fazer entregas, né, nos 4 cantos do país aí num prazo muito rápido e a presença nossa, né, física em todo o território, ela é um grande diferencial, né? Por isso que a gente tem na estratégia aí a continuidade de abertura de lojas aí, aumentar nossa presença física no país como um todo. Falando do nosso cliente aqui hoje em casa, você já sente alguma mudança de comportamento? Se fala pós-pandemia, do comportamento... Se no momento que a gente está, você já está vendo alguma mudança de comportamento, de volta das pessoas à loja física, ou continuamos ainda com a concentração das pessoas em casa? Não, a gente já vê em algumas praças aí já um retorno gradual aí das pessoas pro ambiente físico, assim, a gente já vem percebendo isso fortemente.
de alguma forma, uma luz no fim do túnel, né? Exato. Agora, acho que a vacina chegando aí, né, para alegria de todo mundo. Eu fui vacinado, muito feliz. Acho que a vacina está chegando, se aproximando, né? Todo mundo praticamente tomando a segunda dose até o final do ano. A esperança aí é que o país volte, não digo da normalidade que era antes, mas num cenário de todo mundo vacinado aí, a gente se permitir, né, realmente ter mais segurança para esse tipo de, né, de prática física, enfim, que a gente ficou restrito durante tanto tempo, né? Dani, eu vou me dar o direito de fazer duas perguntas em uma, acho que com o mesmo foco. Uma é, você falou de monitorar o cliente, de entender o cliente quer e que a mira é muito voltada para isso. Nós temos experiências de empresas monitorando o funcionário, o agente, para entender qual é a dificuldade dele, como que ele pode ser ajudado e aprimorado? Essa é uma pergunta. E a outra eu recebi, vou brincar no meu app particular aqui, recebi no meu celular uma pergunta da Ivani, da Sky, acho que você conhece, com um questionamento que se passado esse momento e com a volta da correria, aí as empresas vão conseguir dar a mesma atenção às pessoas, vão conseguir tratar como estão tratando hoje. Vamos lá, responder a primeira, sim, a gente tem clientes que contratam um modelo que eu também avalio a performance do agente conversando ali com o cliente, a parte de comportamento e da aderência ao processo da empresa, e também captura ali a visão de negócio, né? Então, eu entrego ali, e a visão do cliente, né? Então, eu entrego ali a fluidez do atendimento, tá? Tem cliente que enfatiza mais na relação ali operador do que numa visão negócio. Vai muito do momento da empresa naquele momento, tá? Então, naquela necessidade. Depois a gente vai amadurecendo os estágios. Então, é uma coisa muito dinâmica, né? Eu tenho empresas que eu fui mudando. Então, tem empresa que começou no modelo centrado no operador e depois ela foi alavancando para outros pilares. Acho que eu te respondi. E a segunda, falando especificamente da Mira, Miguel, e do grupo, né, do clã, do grupo mutante, a gente tem um DNA muito focado em pessoas, muito. É natural do grupo, né? Eu, particularmente, Dani, sou uma pessoa que também sou muito vinculada a pessoas. Então, eu não acho que é devido à pandemia, né? E não deveria ser, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar para o próximo sempre, né? A gente tem que fazer algo para o próximo, independente de um fator externo, né? É muito triste né, a gente fazer algo para um fator externo e que foi um fator triste, né? Que movimentou a gente a fazer algo ao próximo. Então, eu sempre tento aqui movimentar. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, mas às vezes o que a gente imagina fazer do perfeito, se a gente fizer o bom, pode ser que para o próximo o bom seja o ótimo. Né? Vamos torcer para isso. Eu queria agradecer aos quatro pelo tempo, pelas informações que vocês nos deram e passar na mesma ordem para o encerramento de vocês, para a gente finalizar nosso primeiro dia de painel. Ale. Perfeito, Miguel. Obrigado. Quero agradecer imensamente aí novamente o convite. Foi um prazer participar com todos vocês. Foi um aprendizado, aulas realmente que nós tivemos aqui. Eu acho que isso vai reverberar não só para mim, mas para todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar o painel. Espero ter a oportunidade de, no futuro, encontrar com vocês novamente. Quem dera também que seja pessoalmente para dar um abraço.
e que também desejo aí cuidados e saúde para todo mundo. Muito obrigado. Valeu, obrigado, valeu mais uma vez pelo convite. Foi muito bom escutar opiniões diferentes, com cenários diferentes e indústrias diferentes, né? Embora tenho certeza que boa parte dos clientes dessas empresas que estão aqui são os mesmos, mas com expectativas bem diferentes com cada uma das empresas. Então, que bom poder ouvir e trocar aqui com vocês. Muito obrigado, foi ótimo. Eu também agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez aí, Miguel, Miriam, foi um prazerzaço estar aqui ao lado do Alexandre, da Dani, do Arnaldo aí, a gente já se conhece há um bom tempo aí, foi um prazer mais uma vez, né, participar desse bate-papo, acho que foi super rico também, sempre uma troca, né, um aprendizado mútuo, é isso, gente, muito obrigado aí pelo convite. Bom, eu queria aproveitar e agradecer. Foi uma honra estar aqui com vocês. Passou muito rápido. Aliás, o tempo anda voando, né? Miguel, você deu um show. Parabéns pela condução. E é isso, gente. Foi assim, voou o tempo, foi muito prazeroso. Espero realmente conhecer vocês pessoalmente. E logo, logo que essa fase passe e que a gente esteja vivendo mais encontros, né? Momentos mais leves, e que tudo se encaixe. Obrigado. Dani, ainda estou aprendendo com vocês, mas eu chego lá. Eu queria, de novo, agradecer e antes de chamar o encerramento, só queria lembrar a todo mundo que na próxima quinta, dia 12/8, vamos ter o segundo dia do Congresso. Convido a todos aí que estejam presentes, que eu acho que dá para ser um ambiente bastante enriquecedor para todo mundo. Então, até a próxima quinta e encerramos por hoje.